Peço ao primeiro secretário que realize a chamada nominal dos vereadores. Adair Oneta. Presente. Alex dos Santos Bueno. Presente. Arcindo Valcarengue. João Batista da Silva. Joel Borges, eu, presente. Leonel de Souza. Presente. Leonir Marcos Chen. Presente. Solange Santos. Presente. Italito Oneta Miller. Presente. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária. Todos os vereadores possuem a ata número 06/2026 em sua pauta, em conformidade com o artigo 102, parágrafo 1º, regime interno, e indago-se a aprovação da ata. Vereador Alex. Aprovo. 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 Aprova. Segue, portanto, a ata número 06/2026, aprovada por todos os vereadores presentes. Solicitação número 42/2026, suma. Solicita a instalação de traves de metais no campo de futebol da comunidade indígena Missão. Autoria, Joel Borges. Gostaria de comentar, vereador? Senhor presidente, primeiramente, boa noite ao senhor presidente, colegas vereadores, que nos assistem pelas mídias sociais, as pessoas aqui também presentes nessa Casa de Lei e aos funcionários da Casa. Senhor presidente, essa é uma conversa, uma solicitação minha do ano passado, ainda em novembro, estive conversando com o Andrigo, a necessidade de nós estar substituindo essas traves, que é aqui na aldeia indígena, comunidade do Trevo, nome do Campo Liarina da Baixada, e essa também era uma reivindicação, da piazada ali, que ali eu tive domingo lá, visitando eles, o quanto gente que dá para jogar bola. É bonito, dá saudade, quando a gente era mais novo, que praticava também bom esporte, jogava bem. E interessante, elas fazia anos que era de madeira, Então, parabenizar mais uma vez, o secretário Andrigo, trabalho bem feito, que está fazendo nesta pasta. Então, e agradecer também ao executivo por estar nos ajudando ali. Obrigado, senhor presidente. Solicitação número 43/2026, suma. Solicita a construção de calçamento na estrada que dá acesso à comunidade Andorinho Esperança. Autoria, Solange Santos. Gostaria de comentar, vereador? Sim. Primeiramente, boa noite, Vossa Excelência Presidente, os demais vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, pessoal que se faz presente, boa noite, seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Essa solicitação, como diz o vereador, é uma solicitação refeita, foi feita já o ano passado pela minha pessoa, e eu refaço novamente esse pedido aí para o Executivo. Está cadastrando e está pedindo esse calçamento. Nós sabemos que está saindo bastante calçamento, pavimentação asfáltica no nosso município, e a comunidade do Rio Esperança, ela sempre sofre com aquela estrada, aquela serra que dá acesso ali da estrada geral, do calçamento até a igreja, digamos assim, que é um ponto mais crítico ali da comunidade. Claro que a gente sempre pede que se refaça as estradas até a chegada das propriedades, mas nesse caso aqui estou pedindo aos órgãos incompetentes e ao Executivo para que faça o pedido do calçamento, ali na serra principalmente, mas que dê acesso até lá na igreja, ali da comunidade do Rio Esperança, que vai abranger bastante propriedades, inclusive para estar se deslocando, para estar levando o seu mantimento, sua produção, vendendo, e também para estar se deslocando aqui até a sede do município. Dá mais acessibilidade às pessoas. Vereador, se não me falha a memória ali, o prefeito, acho que fez reunião ano passado aí no do Rio Esperança, e eu acho que foi já prometido esse calçamento. Reforçamos o pedido. Solicitação número 44/2026, suma. Solicita a construção da cobertura sobre a quadra de esporte da comunidade do Paiquerê. Autoria, Solange Santos. Gostaria de comentar, vereadora? Sim, Vossa Excelência. É uma solicitação refeita também, porque lá na escola do Paiquerê, as crianças elas usam essa quadra. Hoje eu tive imagens dos alunos estudando lá naquela quadra, que fazem as práticas do esporte lá, na educação física e tal, faz na quadra, que é a quadra da comunidade. Então, a quadra precisa ser refeitos os reparos, e gostaria muito que fosse coberta também, porque período de chuva, se estiver chovendo, eles não podem fazer a aula de educação física, não podem fazer os trabalhos lá na quadra, porque não é coberta. E período de muito sol também prejudica aí as crianças. Então, para dar uma acessibilidade melhor também para as crianças, para o pessoal que está lá, também nos final de semana, praticando esporte. Nós sabemos que o esporte é vida, o esporte é saúde, a gente tem que sempre praticar
fazer um exercício, fazer um esporte para estar aí se movimentando. Então fica aí o pedido novamente para a comunidade do Pai Querer a cobertura e os reparos à quadra de esporte. Solicitação número 45/2026, súmula. Solicita a recuperação das estradas que dá acesso à propriedade do pré-assentamento Guajuvira, autoria Solange Santos. Gostaria de comentar, vereadora? Sim, aqui nas propriedades do pré-assentamento Guajuvira, o que a gente sempre pede para fazer as estradas, mas a gente não direciona muito, né? Até Vossa Excelência um dia comentou. Aqui eu gostaria de frisar o pedido às estradas que dão acesso às propriedades. Não é a estrada geral, né? A estrada geral, todos nós sempre estamos pedindo aí para se refazer, para fazer onde passa o transporte escolar e tudo, mas o transporte escolar vai estar passando numa geral. Mas o aluno precisa se deslocar da casa até essa geral. A pessoa, o idoso, a gestante, o doente, às vezes com fratura, e eles precisam se deslocar da propriedade para cá, né? Então, peço aí, gentilmente, para o executivo, para a aviação, que olhem essas entradas, essas chegadas nas propriedades, nas casas. No pré-assentamento Guajuvira, tem relatos aí já do pessoal fazendo com picareta essas estradas, isso nós estamos em 2026. Vamos dar uma atenção melhor para esse povo. Solicitação número 46/2026, súmula. Solicita a recuperação da rua São João Batista no trecho que dá acesso à residência do senhor Hermelino e demais moradores. Autoria Solange Santos. Gostaria de comentar, vereador? Rua São João Batista, né? Essa rua que passa aqui atrás, para quem não conhece, aqui é essa rua que passa aqui atrás, né? Que passa, pega a cooperativa, passa aí Império das Pedras e desce ali também a rua do sindicato da Emater e Sanepar. Mas, em específico, essa São João Batista já é para ter saído a licitação para ser pavimentada, né, asfáltico, porque quase todas as ruas do município, da sede do município, tem asfalto, menos essas duas, né. Então, gostaria aí de frisar esse pedido para pavimentação asfáltica, mas também ela dá continuidade. Senhores vereadores, convido os vereadores para fazer uma visita ali nessa estrada, né, que é uma rua, e ali para frente ele se torna estrada, porque ela é de chão. É cascalho. E tem um certo período ali que ela não liga uma na outra. Mas essa estrada, essa rua, ela é direcionada até na igreja. Então, ela tem no mapa até na igreja. Então, gostaria aí que o Poder Executivo fizesse um projeto para estar arrumando ali aquela parte e ligando, de fato, até a igreja. E ali na frente da casa do seu Hermelino, que dá acesso também à minha casa, e demais moradores, não é só nós que moramos ali, tem mais moradores. A esposa deles, esses dias atrás, faz pouco tempo, ela teve uma cirurgia. E ela passou bastante dificuldade até chegar em casa. Porque para chegar em casa tinha bastante, vamos falar o correto aqui, buraco. Né? Então ela teve um solavanco com o carro e a pessoa, nós sabemos, nós mulheres aqui, eu me coloco no lugar que se fosse eu com uma cirurgia, imagine a quantia que ela sofreu, né? Então a gente se compadece aí da vizinhança, se compadece das pessoas e peço que dá uma olhadinha ali, porque a rua está bastante deteriorada. Essa rua ali, vereadora, ela já faz hora que ela foi rompida um tanto ali, daí eu acho que tem um poste no meio, que era até para Copel ter tirado ali, que eu acho que vai dar acesso na ligação. Ela tem uns postes novo ali, foi levado em 2025. Não me lembro o mês, e está lá, não deu continuidade, eu não sei o porquê que não deu continuidade, eu não tirei a saber o porquê que não deu a continuidade de fazer a troca de postos. Solicitação número 47/2026, súmula. Solicita melhorias na Escola Municipal Pedro Veriato Parigoto de Souza, no distrito do Rio da Prata, construção de uma biblioteca com espaço para leitura e ampliação de cozinha. Autoria Solange Santos. Gostaria de comentar, vereadora? Mais uma vez nós estamos mexendo aqui com a escola, com a educação. Eu participei no ano passado de um momento muito importante e muito lindo das crianças ali sobre o projeto da leitura nas escolas, né? E acabei acompanhando também alguns trabalhos nas escolas. Eles lá na Pedro Viriato Perigote de Souza, Rio da Prata, a qual eu estudei também lá, eles não têm sala para fazer esse trabalho com os alunos. Estavam numa salinha pequenininha, tudo
desculpa a palavra, mas tudo amontoadinho, mas aquelas crianças com aquele olhar, com aquele sonho de fazer aquelas leituras, com aqueles livros. E quando veio para Nova Laranjeira para fazer a apresentação, eles viram numa felicidade imensa, até colocaram, se caracterizaram, sabe, com as leituras ali para poder fazer aquelas apresentações. Foi lindo, muito lindo. Mas eles não têm o espaço. E nós sabemos que nós conseguimos fazer isso, conseguimos construir um espaço lá para eles, para estar desenvolvendo esse trabalho melhor. Fica melhor para quem está, para o educando que está lá, para a professora, para o professor, fica melhor para a criança e é claro que desenvolve melhor o trabalho também aqui. E a cozinha, eu também estive lá, a cozinha ela é muito pequena para a tamanha repercussão que tem ali com os alunos, sabe? É bastante aluno. Fica muito quente, né? Porque a gente sabe que mexer com bastante alunos vai fazer alimento, as panelas são grandes. Colocar uma água para ferver um macarrão ali vai esquentar tudo aquela cozinha. Então, eu cheguei lá, as meninas estavam tudo suadas lá. E parece uma sauna aquela cozinha, muito pequena. Então, eu gostaria aí que tem como ampliar. Não sou arquiteta, não faço projeto, mas assim, olhando a olho nu, dá para ver que tem como a gente ampliar lá e dar um conforto melhor para aqueles profissionais que estão ali cuidando das nossas crianças, né? Então, fica aí o pedido mais uma vez aí para o Executivo, para estar ampliando a cozinha da Escola Pedro Viriato Perigotti de Souza e também fazendo a construção da biblioteca e um espaço para a leitura. Peço agora que a vereadora Thalita Oneta Miller realize a leitura da carta aberta institutelada Carta da Terra dos Pinheirais, encaminhada pela deputada Leandra Dal Ponte. Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, boa noite à família Maróstica que está aqui hoje, sejam bem-vindos e boa noite ao pessoal que nos assiste aí nas mídias sociais. Então, essa carta nós recebemos da secretária de Governo do Estado, da Leandre, e ela pediu que em todas as sessões ela fosse lida. E depois também tem um QR Code que eu vou estar disponibilizando para que o pessoal assine essa carta. Então, essa carta não é apenas um documento, ela é uma mobilização a favor das mulheres. Principalmente nesse mês, né, que é o nosso mês, o mês de março. Carta da Terra dos Pinheirais. O Paraná vive um novo tempo. Pela primeira vez, instituiu uma secretaria dedicada exclusivamente à mulher, à igualdade racial e à pessoa idosa. Mais do que um marco administrativo, é um avanço civilizatório. Afirmar que a dignidade das mulheres é prioridade pública. Nos últimos anos, o mundo aprendeu algo essencial. O conflito não começa quando as mulheres falam. Ele começa quando elas deixam de aceitar o silêncio. Falar de mulheres é falar de direitos, mas também de estrutura, poder e oportunidade real. É falar de independência econômica, proteção contra a violência, reconhecimento do trabalho invisível e presença nos espaços de decisão. E é também falar de homens comprometidos com a igualdade. Homens que respeitam, cooperam e compreendem que o avanço das mulheres representa progresso coletivo. Um Paraná unido pelas mulheres é um Paraná mais forte para todos. A pandemia evidenciou o que sempre soubemos. Quando tudo para, são as mulheres que sustentam o que continua. Mas isso não pode ser destino, precisa ser escolha. O Dia Internacional da Mulher já não é apenas uma data de homenagem. É um marco de consciência coletiva de que mulheres são protagonistas da sua história. Consciência de que a desigualdade não está apenas nas leis, mas no cotidiano. Está no cuidado que não é compartilhado, na violência ainda naturalizada, na autonomia que ainda precisa ser negociada. Hoje afirmamos com convicção: não existe democracia plena sem igualdade de gênero. Não existe desenvolvimento econômico e social sem a participação das mulheres. Não existe futuro justo enquanto o presente ainda tolera violência. Por isso, essa Carta da Terra dos Pinheirais nasce com um chamado à adesão pública e popular. Um compromisso que não pertence a um governo, a um mandato ou a uma instituição. Pertence à sociedade. Falar de mulheres hoje não é apenas falar de direitos. É falar de estrutura, de poder e de oportunidade real. É falar de independência econômica, de proteção contra a violência, de reconhecimento do trabalho. Falar de mulheres
Hoje reafirmamos o nosso compromisso: combater todas as formas de violência contra a mulher, com políticas integradas de prevenção, acolhimento e responsabilização. Fortalecer a rede de proteção, garantindo que nenhuma mulher esteja sozinha. Promover a autonomia econômica feminina, ampliando o acesso ao crédito, à capacitação e oportunidade. Enfrentar o racismo estrutural, promovendo igualdade racial como parte indissociável da justiça. Valorizar a pessoa idosa, especialmente as mulheres idosas, que enfrentam múltiplas vulnerabilidades. Construir uma cultura permanentemente de respeito, de corresponsabilidade entre homens e mulheres. Não estamos pedindo espaço. Já sabemos que podemos estar onde desejamos estar. E esse é um novo padrão de sociedade. Um padrão onde o espaço não precisa ser disputado, mas compartilhado. Onde igualdade não é promessa, é prática. Onde o respeito não é discurso, é cultura. Onde a liberdade não é privilégio, é direito. Seguimos trabalhando para que cada mulher no Paraná viva com dignidade, segurança e autonomia, porque o futuro que queremos só será possível se for construído com as mulheres e também para elas. E começa agora. Leandre Dal Ponte, secretária do Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Não havendo mais preposições de pequenos expedientes, passamos às matérias de recebimento e distribuições. Projeto de Lei número 03/2026, súmula. Altera a Lei Municipal número 1477/2025 e de outras providências, autoria Poder Executivo. Comunico que o projeto será discutido e votado na próxima sessão ordinária. Projeto de Lei número 06/2026, súmula. Denomina o prédio da UBS Unidade Básica de Saúde do Guaraí e de outras providências, autoria Thalita Oneta Miller. Comunico que o projeto será discutido e votado na próxima sessão ordinária. Projeto de Lei número 05/2026, súmula. Autoriza o município de Nova Laranjeira a firmar parceria com a Associação Municipal de outras providências, regime de urgência. Autoria Poder Executivo. Como o projeto foi enviado em regime de urgência, indago aos vereadores se aceita a tramitação de urgência. Vereador João. Vereadora Solange. Aceito. Vereadora Thalita. Aceito. Vereador Alex. Aceito. Vereador João. Vereador Joir. Aceito. Vereador Leonir. Aceito. Vereador Léo. Aceito. O regime de urgência aceita, comunica que o projeto será discutido e votado na próxima sessão. Não temos mais preposições para serem apresentadas e distribuídas. Passamos às matérias da ordem do dia. Primeiro turno. Projeto de Lei número 04/2026, súmula. Denomina a rua projetada M2 localizada no loteamento Alto dos Laranjais, na sede do município de Nova Laranjeiras, autoria Alex e Thalita Oneta Miller. Peço ao segundo secretário que realize a leitura da biografia. Senhor presidente, a vereadora Thalita vai fazer a leitura. Biografia de Antônio Maróstica. Antônio Maróstica nasceu em 20 de fevereiro de 1926 no município de Guaporé, no estado do Rio Grande do Sul. Filho de Pedro Maróstica e Giuseppina Crema Maróstica. Integrou uma família de origem italiana, simples e profundamente ligada ao trabalho, à migração e à constante busca por melhores condições de vida. Segundo filho do casal, Antônio cresceu ao lado de seus 4 irmãos. Mercedes, a primogênita, Ida, José e Adivo. Desde cedo aprendeu o valor da união familiar, do esforço diário e da esperança que movia cada mudança enfrentada pela família. Ainda na infância, aos 3 anos de idade, mudou-se com os pais e irmãos para o estado de Santa Catarina. Estabeleceu-se no município de Concórdia, onde permaneceram até 1939. Esse período foi marcante para sua formação inicial. Em meio à vida do campo e às experiências que moldaram seu caráter, em 1939, aos 13 anos de idade, Antônio e sua família migraram definitivamente para o estado do Paraná.
A viagem foi longa e desafiadora, feita em carroça e durou alguns meses. Levaram consigo animais, sementes para o cultivo e, sobretudo, a esperança de construir uma vida mais digna. Já em solo paranaense, fixaram-se na região onde se localiza o município de Nova Laranjeiras, mais precisamente na comunidade conhecida como Divisor da Herveira, dando início a um novo capítulo de sua história. Ao completar 18 anos de idade, Antônio foi convocado para cumprir o serviço militar obrigatório, servindo na região de Guaíra, onde permaneceu por um período de 3 anos. Após retornar do exército, Antônio, juntamente com seus irmãos, José e Adivo, tomou a decisão de deixar o sítio dos pais para explorar novas terras, ainda pouco desbravadas, alguns quilômetros adiante, no lugar onde hoje é conhecido como Coxo Grande. Neste novo local, estabeleceram-se e iniciaram atividades agrícolas, dedicando principalmente ao cultivo de milho e à criação extensiva de suínos, base do sustento da família. Foi ali que Antônio passou a acompanhar de perto o desenvolvimento da região e construiu grande parte da sua história de vida. Em 27 de julho de 56, Antônio casou-se pela primeira vez com Clotilde Fritz de Freitas. Dessa união nasceram 3 filhas, a primogênita, Abegair de Freitas Maróstica, Bega, seguido por Anadir de Freitas Maróstica, Dica, e a caçula, Adair Maróstica, Daia. No entanto, em 1961, Antônio enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ficou viúvo. Sua esposa Clotilde faleceu vítima de um AVC, decorrente de complicações de diabetes. Apesar do profundo sofrimento, Antônio demonstrou força e responsabilidade ao seguir em frente, criando sozinho suas 3 filhas ainda pequenas. Em 1963, Antônio conheceu Terezinha Languinotti, com que veio a se casar. Desta união nasceram mais 4 filhos. Aldir Salete Maróstica, a mais velha, Alcenir Pedro Maróstica, o gringo, seu primeiro filho homem, e em seguida seu segundo filho homem, Almir José Maróstica, Nene, e a sua filha caçula Delir Carme Prudente, dele, construindo uma família de 7 filhos. Antônio não teve a oportunidade de frequentar a escola, mas era um homem dotado de grande sabedoria e de uma inteligência singular, construída na vivência, na observação e na experiência de vida. Sabia ensinar pelo exemplo e compreendia como poucos o valor do conhecimento para o futuro das novas gerações. Preocupado com a educação escolar de seus filhos e também dos sobrinhos e crianças vizinhas, Antônio, juntamente com sua esposa Terezinha e os irmãos José e Adivo, tomou uma atitude que marcaria profundamente a história daquele lugar. Em uma época em que o deslocamento até a cidade era difícil e as distâncias pareciam ainda maiores, decidiram construir com esforço próprio uma pequena escolinha, para que as crianças pudessem ser alfabetizadas ali mesmo perto de casa. Por um período, a professora foi a Leonor, cunhada de Antônio e esposa do seu irmão José, que assumiu a missão de ensinar com dedicação e carinho. No entanto, quando José e Leonor se mudaram para o distrito do Rio Guarani, a escola correu o risco de ficar sem professor, interrompendo o aprendizado das crianças. Mais uma vez, a preocupação de Antônio falou mais alto. Sem hesitar, ele procurou o prefeito da época, quando a região ainda pertencia à comarca de Laranjeiras, e fez um pedido simples, porém carregado de significado, que fosse providenciada uma professora substituta para que as crianças não ficassem sem estudo. O pedido foi aceito, e a professora Glessi foi enviada para assumir as aulas. Como a distância até Laranjeiras era grande e o deslocamento diário se tornava inviável, a professora acabou sendo acolhida pela família de Antônio, passando a morar em sua casa por cerca de 2 anos. Esse gesto de hospitalidade, cuidado e compromisso com a educação reforça quem Antônio Maróstica foi, um homem de coração generoso, que mesmo sem ter tido acesso à escola, compreendia profundamente que o conhecimento era dos maiores legados que poderia deixar. Durante a década de 70, Antônio adquiriu uma chácara e mudou-se então para a conhecida Vila, distrito de Laranjeiras do Sul, que mais tarde se tornaria a cidade de Nova Laranjeiras.
A mudança teve como principal objetivo proporcionar maior facilidade de acesso à escola para seus filhos, refletindo mais uma vez sua preocupação com o bem-estar e a educação da família. Conhecido carinhosamente por todos como Seu Antônio, ele ampliou seus empreendimentos, adquirindo também uma fazenda na região do Rio Coati. Passou a atuar como pecuarista, criador de gado, agricultor e suinocultor, consolidando-se como um homem de trabalho incansável e visão empreendedora. Neste período, foi ainda sócio proprietário de um açougue na cidade, contribuindo de forma direta para o comércio local. Além de sua atuação econômica, Antônio desempenhou um papel ativo e relevante na vida comunitária, demonstrando sua fé e seu compromisso espiritual. Antônio ajudou na fundação da comunidade do Copucho Grande. Também exerceu a presidência da Paróquia São João Batista e atuou como ministro da Eucaristia por cerca de 30 anos. Em parceria com a comunidade, foi responsável em comprar e trazer de Ponta Grossa a imagem do Nosso Senhor do Bom Jesus, padroeiro da Igreja do Divisor da Herveira, sua comunidade original. Antônio ainda foi inspetor de polícia nomeado pelo delegado da comarca de Laranjeiras do Sul e presidiu o tradicional Clube Sorella de Nova Laranjeiras, que em italiano significa irmã, reafirmando suas raízes culturais e o laço com as suas origens. Na década de 90, com a emancipação do município e o crescimento de Nova Laranjeiras, a chácara de Antônio foi loteada, dando origem ao novo bairro da cidade conhecido como Pinheirinho. Em acordo com o então prefeito, Antônio cedeu parte dos lotes à prefeitura, como contrapartida para a regulamentação do loteamento. Alguns desses terrenos passaram a abrigar importantes repartições públicas, como o Pátio de Máquinas e, nos dias atuais, o Conselho Tutelar de Nova Laranjeiras, perpetuando de forma concreta o seu legado de contribuição e compromisso com a comunidade. No dia 9 de agosto de 2007, aos 81 anos, após mais um dia de trabalho árduo cuidando do gado em sua fazenda, Antônio Maróstica veio a falecer, vítima de um infarto agudo, agravado por outras enfermidades que o acometiam. Mais do que um empreendedor e líder comunitário, Antônio era um homem reconhecido por sua honestidade, humanidade e respeito ao próprio. Cuidava das pessoas e das famílias que com ele trabalhava, tratando cada colaborador com dignidade, justiça e atenção, valores raros e marcantes que refletem o seu caráter íntegro. Esse exemplo de vida consolidou um legado moral que atravessa gerações. Seus 7 filhos, 17 netos e 18 bisnetos veem em sua trajetória um modelo de conduta baseado no trabalho honesto, na responsabilidade social e no amor ao ser humano. A vida de Antônio Maróstica é marcada pelo esforço constante, pelo espírito empreendedor, pela fé inabalável e pelo compromisso com a família e com a comunidade. Sua história permanece viva, não apenas nas lembranças daqueles que os conheceram, mas também nos princípios que guiou e deixou como herança, tornando-se parte significativa da história do município de Nova Laranjeiras. Está em discussão o projeto, vereadora Thalita. É uma alegria nós estarmos hoje aqui fazendo mais um projeto de nominação. O seu Antônio, então, ele foi um pioneiro aqui de Nova Laranjeiras, e esse foi um pedido do Douglas, que é o meu compadre, né? Um dia ele me falou, mas nós podíamos fazer algum projeto para homenagear o meu avô, né, o nono, né, como é falar italiano, né? E eu acho mais do que justo, sim, a gente fazer esse projeto, já que ele foi um dos pioneiros e principalmente pela questão do sentido comunitário dele, né? A gente vendo a biografia, ele não pensava apenas na família. Claro, na família sim, porque a família é o mais importante para nós. Mas além da família, ele pensava na sociedade. Né? Então, quando o Douglas me falou, ele doou ali o lote para a prefeitura, né, do Pátio de Máquinas. Então, esse é um senso coletivo, né? Assim como o meu nono também doou parte lá do terreno do pavilhão da igreja, eles deixaram o seu legado, porque eles sabiam que eles precisavam que Nova Laranjeiras não ficasse naquela cidadezinha, naquela vila, né, como é conhecida até hoje.
e sim tivesse progresso. Então, eu acredito que eles pensaram nesse progresso e no melhor para todos, para todas as pessoas. Então, nada mais justo, né? Quero dizer que fiquei muito feliz de ser autora desse projeto, juntamente com a Alex, que nós fizemos tantos outros projetos juntos, né, vereador? E dizer que a família Maróstica mora no meu coração. E estou muito feliz que vocês estão todos aqui, principalmente a senhora que saiu lá da casa, né, dona Terezinha? E veio aqui. Que bom, a gente fica muito feliz. Obrigada. Vereador Alex. Senhor presidente, quero cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar os funcionários da casa e principalmente a família Maróstica, cumprimentar e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Agradecer a vereadora Thalita por me dar a oportunidade de estar junto nesse projeto. Nós lançamos um desafio o ano passado em estar dando vida a alguns bairros, alguns prédios públicos, para poder contar a história de Nova Laranjeiras. E nessas homenagens, a dona Daia já esteve aqui, a gente está contando a história do município de Nova Laranjeiras. Eu tenho certeza que muitas das pessoas não conhecem o passado de Nova Laranjeiras. O tanto que essas pessoas lutaram para nós chegar aqui no dia de hoje, nós temos um município tão bonito, tão organizado. Alguém lá atrás iniciou, e a família Maróstica é uma delas, como outras que tem no município de Nova Laranjeiras, que nós estamos tendo a oportunidade de estar homenageando. Então, mais do que justo, nós estamos homenageando vocês. Eu digo que são momentos emocionantes, porque eu aposto que passou, enquanto a Thalita lia a biografia, passou a história do seu Antônio na cabeça de vocês. Então, essas lembranças vieram. Hoje, nesse momento, no dia 12 de março, nós estamos eternizando o nome do seu Antônio para o município de Nova Laranjeiras. E para mim, estar nesse projeto é uma grande honra e eu agradeço à família pela oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Solange. Mais uma vez, boa noite. Vocês que estão hoje aqui participando dessa sessão de homenagem. Eu gosto sempre de pedir licença para estar falando do ente querido, porque quando você fala do ente querido, eu sei por experiência própria que, assim como foi homenageado o seu Antônio aqui, foi homenageado também o meu pai, esses dias atrás, no ano de 2025, e é uma emoção muito grande. E a gente começa a reviver histórias, momentos. E lendo a biografia, eu estava prestando atenção e confesso que também fui meio que vivenciando aquele período, aquele sofrimento, né? E com certeza com bastante felicidade. Imagine, o Coxo Grande nós sabemos, que é distante da sede do município, para quem está assistindo e não conhece, é uma comunidade do interior do município que é distante. O sofrimento que era antigamente para você ter suinicultura, pecuária leiteira, hoje é bem mais prático, bem mais fácil. Então a gente agradece muito a essas pessoas, aonde quer que eles estejam, com certeza vai estar ouvindo, vai estar vivendo esse momento junto com nós, mas fica um agradecimento à família Maróstica, agradecimento a vocês por ainda continuarem nesse município, por continuarem ajudando a nós que estamos aqui. Eu não conheci ele pessoalmente, mas olhando a história, não é diferente da história do meu pai, só muda a linha, porque meu pai era Rio da Prata, né? Distrito do Rio da Prata, então naquela linhagem também mexia com suinicultura, também mexia com os porcos, tocava, era tocadinho, não era com caminhão, não era tudo mais difícil, né? E era assim que eles iam até Laranjeiras para vender o seu produto. 3 dias. Um dia para ir, um dia lá fazer o negócio e outro dia para voltar. Voltava com cargueiro, voltava com aquelas bruacas para cobrir os alimentos por causa da chuva, por causa do tempo. E assim que era vivenciado. E eles conseguiram. Desbravaram esse município. E hoje nós estamos aqui desfrutando de muitas benfeitorias feitas por eles. Então fica o agradecimento.
e pensar em dificuldade, todos nós temos dificuldade, né? Com certeza eles tiveram muita dificuldade, momentos críticos de doença às vezes, né? Mas vamos pensar na alegria e na experiência e no que ele deixou. Eu frisou muito ali para mim também que 30 anos ministro da Eucaristia. Eu, católica, né? Eu já fui ministra da Eucaristia também. Que bênção divina. E que bênção divina ter deixado esse legado no nosso município, ter deixado esse legado para nós, né? E essa história para nós estar vivenciando aí. E tomara que venha muito mais história, claro, com certeza. Parabéns aos vereadores pelo projeto. E com certeza eu sou favorável ao projeto. Mais uma vez, parabéns à família por vocês continuarem aqui e por estar ajudando cada vez mais. É muito gratificante estar aqui sentado hoje nessa mesa e poder vivenciar esses momentos e poder votar, poder aprovar esse projeto que vai enraizar, que vai deixar para bisnetos, tataraneto, enfim, para toda a população que vem e diz assim, olha, aqui teve uma história do seu Antônio, da família Maróstica, né? E a família Maróstica ainda está aqui. Então isso é muito gratificante. Sou favorável ao projeto. Vereador João. Vereador Léo. Mais uma vez, cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os colegas vereadores e cumprimentar em especial hoje a família Maróstica aqui presente na sessão, recebendo essa linda homenagem, né, desse legado que foi deixado aí pelo seu Antônio Maróstica. A família é muito conhecida, né, do distrito Rio Guarani, na região Coxo Grande ali, vários familiares, uma família que uns outros têm uma linda trajetória de vida e trabalho por nosso município, Nova Laranjeiras, né. A gente fica feliz de estar juntamente com os colegas vereadores, estar aprovando esse projeto e deixando eternizado, então, o nome do seu Antônio Maróstica hoje aqui, que vai ser lembrado e eternizado, assim, o seu nome, por todos os seus descendentes. Quando vê a placa lá, onde foi nomeado, vão estar lembrando o nome dele. E dar os parabéns também pelos vereadores, esse projeto, vereador Alex, vereador Thalita, e por mais projetos que vêm assim. Obrigado. Vereador Leonir. Primeiramente, boa noite aos colegas vereadores que estão nos assistindo, a família Maróstica ali. E vai ser um orgulho para mim ali da comunidade divisor estar hoje aí, né, para aprovar esse projeto, né, porque vocês também se criaram ali na nossa comunidade, né. E hoje sempre eu vou pedir prenda lá para o gringo, né, para as festas ali, toda a vida ajuda a comunidade lá e sou favorável ao projeto. Vereador Juir. Mais uma vez, né, complementar, né, família Maróstica, família conhecida, né, grande. Eu vendo, né, como diz a biografia, cara, que experiência, né, a gente está vivenciando hoje nessa Casa de Leis, né, uma história que, nossa, uma história bonita de se ouvir. E ele sempre, daquela vez, seu Antônio, preocupado com a educação. Olha, que bonito isso. Sempre eu prezo aqui, sempre digo que a educação é o primeiro lugar na vida do ser. Porque com educação você chega em qualquer lugar que você quiser, você é acolhido, você é um exemplo. E este é um exemplo. Preocupado com a educação e com o desenvolvimento de Nova Laranjeiras. Veja que ele cedeu terrenos para que esse município crescesse e está hoje como está. Então, é grato eu aqui, com uma história dessa, só faz a gente querer trabalhar mais e ajudar Nova Laranjeiras e adiante. Então, muito obrigado, seu Antônio, que hoje, às vezes, a família lembra, né, de momentos bons com ele, né? E eu não tive o prazer de conhecer uma pessoa assim, com toda uma história bonita, né? E certamente favorável a um projeto bonito, que quero até passar numa rua dessa e tirar uma foto. E com a biografia desta aqui, é de cair, tirar o chapéu. Então, eu ia dizer até uma palavra, né, mas desculpa aí, mas é de tirar o chapéu, né? Parabéns, família, né? Que Deus abençoe vocês. Uma história linda dessa. Obrigado. Quero cumprimentar a família Maróstica que está aqui presente. Isso aí eu ia agradecer o projeto dos vereadores, da Thalita e do Alex. Isso aí é um ótimo projeto do seu Antônio. O seu Antônio vai uma pessoa da comunidade de Nova Laranjeiras. Quero agradecer a dona Tereza, que se faz presente aqui, que benzeu muitas vezes a minha menina ali na casa dela, então quero agradecer. Era parceira da minha mãe, que era vizinha. Então só tenho a agradecer a família Maróstica ali. Coloco em votação, vereador Juir. Aprovo. 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 Aprovo.
Segue, portanto, o projeto de lei número 04/2026, aprovado por unanimidade do plenário em primeiro turno. Projeto de lei número 07/2026, súmula. Altera e acrescenta dispositivo da lei número 1231, de 30 de agosto de 2019, para adequação do sistema de controle interno à Constituição Federal e diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE-PR, e as normas governança da Lei Federal número 14.133/2021. Autoria, mesa diretora. Está em discussão o projeto, vereador Alex. Senhor presidente, essa é uma regulamentação interna da Câmara de Vereadores. Foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Paraná. É um projeto da mesa aqui. Então eu sou favorável a esse projeto. Vereadora Thalita. Esse é um projeto muitíssimo importante, porque quando a gente fala de Tribunal de Contas, quando a gente trabalha com dinheiro público, a gente precisa mostrar aonde que a gente gastou esse dinheiro. Porque esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é do povo, né? Então, são os impostos que vêm aqui para a Câmara, para a Prefeitura, né, para a administração pública. E aí a gente... Por isso que falam tanto da lei da transparência, né? E é colocado tudo em notas fiscais, nos sites, né? Tanto da Prefeitura quanto da Câmara. E aqui na Câmara, se não me engano, tem uma pessoa que é responsável especificadamente para o controle interno. Então, essa é uma lei que altera algumas finalidades conforme a Constituição Federal, né? E diretrizes novas que surgem todos os anos aí do Tribunal de Contas do Paraná. Dizer que, né, o tribunal aqui já avaliou as contas da Câmara Municipal, né, do ano passado, 2025. Então, acredito que esteja tudo dentro da legalidade e a gente fica bastante orgulhoso com isso. Era isso. Obrigada. Vereadora Solange. O projeto é de suma importância porque é uma atualização, né? Então, trata-se de uma medida, até na justificativa está aqui, né? Trata-se de uma medida administrativa necessária para modernizar os procedimentos de fiscalização, garantir a segurança jurídica da gestão e assegurar que esta Casa de Leis atue dentro das melhores práticas de controle público, sem gerar qualquer nova despesa para o ICE. Então, esse é um projeto que está se adequando, né, às normas padrão. Então, tem aquela famosa frase, né, manda quem pode e obedece quem precisa, né, ou quem tem juízo. Então, seria isso para nós estar dentro dos padrões e estar dentro da legalidade. Então, nada mais justo, e isso é de suma importância para que nós estejamos com a casa, com as contas em dias, com a equipe de trabalho também em dia. Então, se faz necessário fazer esse ajuste, sou favorável ao projeto. Vereador João. Vereador Léo. Senhor presidente, já bem explicado pelos demais colegas vereadores, sou favorável ao projeto. Vereador Leonir. Não tem muito o que comentar, né? Já foi bem explicado, sou favorável também. Vereador Juir. Então, senhor presidente, esse projeto de lei é complementar, né? Necessário. Ela atualiza a lei municipal já vigente, né? Essa alteração, né, é uma norma, né, também do Tribunal de Contas, né, do TCE, e ela é uma lei, né, que não traz, só ela regulariza o que nós já temos, né? É isso, senhor presidente. Coloco em votação, vereador Alex. Aprovo. 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 Segue, portanto, o projeto de lei número 07/2026, aprovado por unanimidade do plenário em primeiro turno. Projeto de lei número 05/2026, súmula. Autoriza o município de Nova Laranjeiras a firmar parceria com a Associação Municipal e de outras providências, regime de urgência. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão o projeto, vereador Juir. Senhor presidente, o projeto, né, que vai ajudar, né, a captar fundos, né, também, junto com as associações, né, a PAI, né, o Colégio Eli, né. Então, um projeto bom, né, que também que eles vão ser ajudar a organizar também o andamento, né, dos serviços, né, prestados, né, nas festas do município. Então, projeto bom, né, que vai andar e vai trazer recursos também para essas entidades. Vereador Leonir.
Eu sou contra o projeto por falta de documentação, né? Mais explicação, mais declarado o lucro para quem quer ficar, para a associação, né? Eu sou contra o projeto. Vereador Léo. Senhor presidente, referente a esse projeto, quero fazer uma explanação aqui para todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, aqui na Câmara, os colegas vereadores. Esse é um projeto que então vem do Executivo, veio de forma um projeto em regime de urgência, a qual elaboramos aí os pareceres juntamente com os colegas vereadores Alex e Cardoso. Mas esse projeto tem contradições e a gente, como vereador, a gente tem que estar aprovando um projeto que esteja todo elaborado dentro do que é para ser mesmo, né? Então, aqui está pedindo para nós, a Câmara de Vereadores, está autorizando o município a realizar parceria com a Associação de Pais e Mestres e Funcionários da Escola Eli Nardelo, Nova Laranjeiras, sobre as festividades do município. Então, aqui estaria fazendo essa parceria, onde que diz no artigo 1º, a organização e execução do evento será realizada em parceria com a PMF Eli, Antônio Nardelo, Nova Laranjeiras, com as obrigações recíprocas definidas em cronograma próprio pela comissão organizadora do evento. No segundo, para atendimento da finalidade estabelecida no presente artigo, o chefe do Poder Executivo Municipal designará comissão especial mediante decreto regulamentar. Então, aqui seria nomeado uma comissão através de um decreto, na proposta do projeto, né? Fica também autorizado pela lei a parceria com a referida associação para realizações de feiras, exposições, assemelhadas a ser realizados na mesma data e local. Esse já é feito pelo município, né, quando é da administração do município mesmo, né? A associação parceira será responsável pela destinação, cobranças, espaços públicos dos produtos, comerciantes e empresas como os estandes, praças de alimentação, entre outros. Esse seria a parte das destinação, das receitas e também das despesas, né? No artigo 4º, o município poderá disponibilizar materiais, equipamentos, máquinas, servidores públicos, entre outros, para auxiliar a organização durante a preparação, realização e o pós-encerramento dos eventos. Então, o município pode ceder os funcionários públicos também para estar auxiliando no evento. Como é feito, já foi feito há anos, né, que é o município que faz esse atendimento, essa organização, né? No artigo 5º diz, eventuais despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 6º, no que couber esta lei poderá ser regulamentado por decreto. Nessa parte do artigo 6º, a gente aprovando esse decreto, a gente está dando um ditado, né? Está dando um cheque em branco para o executivo fazer por decreto o que for de determinação dele, né? Então, e no artigo 7º, esta lei entra em vigor, se for aprovada ou reprovada, nas disposições conflitantes. Então, senhor presidente, esse projeto, como veio em regime de urgência, a gente não teve um tempo assim hábil para a gente estar fazendo o levantamento, mas no pouco tempo que a gente viu, esse aqui é um projeto que deveria ser feito por um chamamento público, onde tem ali algumas exceções, tanto que o projeto está hoje em mesa porque tem as exceções, né? Mas o correto, por lei, é ser feita a chamada pública. Chamada pública, para quem está nos acompanhando, para saber o que é uma chamada pública, é um procedimento administrativo semelhante a uma licitação, utilizado pelo poder público para selecionar propostas e projetos ou parcerias com entidades. Então, o que acontece? O município, hoje, como sempre foi feito, eles têm a responsabilidade, né, de tudo, e também tem que fazer as prestações de contas. O que acontece? A gente está aprovando esse projeto. Nós estamos jogando a responsabilidade para a Associação de Pais e Mestres da Escola Eli Antônio Nardelo. Nessa associação lá tem pais, alunos
e funcionários. Existe um CNPJ e também existe o CPF. Então, a partir do momento que a gente está aprovando esse projeto, a gente está tirando da responsabilidade do executivo do município e está colocando a responsabilidade em uma associação de pais e mestres. E como não foi feita a chamada pública, na chamada pública poderia estar participando outras associações também, né, que tivessem interesse. Mas como não foi feita a chamada pública, então foi automaticamente colocado aqui a escola Eli Antônio Nardel. Nada contra ser a escola, deixar bem claro, né? Nós estamos aqui protegendo a Associação de Pais e Mestres por futuras responsabilidades jurídicas, que não é só chegar e ajudar no dia, mas eles estão assinando um documento lá que eles são responsáveis pelas receitas e pelas despesas. Então, eles estão assumindo um compromisso de estar fazendo aí uma prestação de contas para o nosso município de Nova Laranjeiras. Visto que a gente tem um projeto que está em andamento, já foi emitido os pareceres junto com os colegas vereadores também, pela Comissão de Constituição e Justiça, e está para entrar em pauta, onde que nós estamos pedindo mais informações de transparência para o município. Esse é um projeto que está para frente ainda, né? Então, visto que para frente, digamos, nós aprovando esse projeto, eles também vão ter que fazer a prestação de contas, igual ao município. Existe, claro, no portal de transparência, as informações. Esse projeto que a gente está colocando em pauta é para estar fazendo a parte do município, estar fazendo uma aba lá que explique mais correto para a população, ficar mais transparente, a qual nós vamos explicar quando for o projeto, né? E a gente vai debater. Então, senhor presidente, eu me manifesto contra o projeto por falta de documentos. A gente não tem aqui a ata dos membros da Associação de Pais e Mestres, e por isso a gente está prevenindo de estar prejudicando essa Associação de Pais e Mestres. Futuramente, se for feita uma chamada pública e está tudo legalmente dentro do projeto, a gente pode ser favorável, mas hoje nós somos contra o projeto. Vereador João. Vereadora Solange. Já foi bastante explanado aí sobre o projeto, né? Então, eu confesso que eu não sei se é só o meu, mas o meu só veio o projeto, não veio o estatuto, por exemplo, né? A gente vê se o estatuto com certeza está, né, reconhecido como utilidade pública, mas ele não está anexado ao projeto. Eu sei que tem que estar anexado porque foi colocado aqui de autoria minha uma associação para ser reconhecida como utilidade pública e teve que vir toda a documentação certinha. Inclusive foi para dar entrada, faltou um documento, não deu entrada, voltou e eu tive que organizar toda a documentação para poder dar entrada no projeto. Então, se é para fazer certinho para um, é para fazer certinho para todos. Nessa questão, então, já tem a falta de documento. Eu confesso que hoje, eu peguei a pauta hoje, tentei buscar alguns documentos, não consegui, porque tem que fazer a solicitação, fazer requerimento, fazer ofício, e não tinha esse tempo porque a gente estava analisando os projetos. Enfim, esse é um dos pontos. Outro ponto que a gente não conhece, não sabe quem que é esse corpo, junto com a ata, a gente ia estar sabendo, vereador, qual seria esses membros dessa associação, porque não é simplesmente o CNPJ, é o CPF que está lá junto. Quando você registra uma ata de um conselho, você está respondendo por aquele conselho, por aquele estatuto. Então, aqui a gente está tentando proteger as pessoas que estão nesse conjunto, porque aqui ele se torna responsável por toda a festividade, não é simplesmente por um espaço, ele está sendo por toda a festividade, por mais que tenha um trabalho interno aí, que às vezes, talvez tenha uma negociação interna, mas aqui no projeto, para fins de esclarecimento ou para fins, talvez, de uma fiscalização, vereador, está certo, correto? Que vai estar sendo respondido esse CNPJ, ou seja, essa a associação. Confesso também que se fosse feita uma abertura de chamada pública, as outras associações, né,
podiam participar junto. Eu não sei se querem ou não querem, não sei se foi feita essa discussão, se foi feita uma reunião, se foi feita alguma coisa nesse sentido, né? Porque nós temos mais associações, mais a PMF aí no município. Então, é uma questão de, talvez, aí uma falta de esclarecimento do projeto e uma falta de documentação do projeto. Então, nós não sabemos também, nós sabemos que essa festividade do município, ela gera bastante transtorno, né, digamos assim, e uma equipe de trabalho, tem que ter uma equipe de trabalho, equipe de funcionário. Essa associação, ela tem essa equipe de trabalho, ela tem um contador, porque vai precisar prestar conta aí, foi acabado de ler aqui a questão de prestação de conta, um projeto que veio, inclusive, projeto da mesa aí para a nossa Casa de Leis, que tem que ter uma prestação de conta, né, e também, vereador, esse projeto que a gente fez, eu estou com ele aqui, vereador, que é o projeto que foi protocolado, que nós protocolamos aí para a prestação de conta, né? Ele deveria estar aqui hoje na mesa, não entrou em pauta, mas deveria estar aqui. Vereadora, deveria estar mesmo, só que tinha dois que votaram a favor e um contra. Então está em análise o projeto, beleza? Muito bem, então é isso que a gente quer passar para a população, né? Porque a população cobra-nos, que ele foi protocolado dia 12/2, né? Então, só para dar andamento aí aos trabalhos, e a gente quer bastante transparência, a gente quer que seja feito um trabalho voltado aí para a população, que tenha acesso mais fácil, um acesso às contas, um acesso a essa prestação de contas, porque nós nunca votamos um projeto contra aqui, vereador. Nós nunca votamos um projeto contra aqui que seja benéfico para a população. Todos os projetos benéficos à população, a gente está votando a favor. Tem o discutimento, cada um tem o seu posicionamento, mas a gente sempre está a favor dos projetos que beneficiam a população. Mas quando se trata de envolver CNPJ, CPF da população, a gente dá uma parada assim, vamos ver se isso cabe ou não cabe. Porque nós não podemos também jogar a responsabilidade que é de um executivo, a responsabilidade que de uma prefeitura, jogar para um CPF junto com um CNPJ de um conselho, de uma APMF. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque mais tarde essa pessoa, seu fulano, seu Pedro, seu João, seu Antônio, nome simbólico, pode estar sofrendo aí nas mãos aí da justiça para estar prestando conta para uma coisa que talvez ele não sabia como que era. Então, é um montante grande, é um movimento grande que dá no nosso município. Graças a Deus, as nossas festividades são sempre boas, mas se der algum imprevisto dentro, nós sabemos que já tem a prefeitura, se não me falha a memória, não vou faltar com a verdade aqui, mas se não me falha a memória, tem processo de uma festividade que deu um acidente. Tem um acidente e tem encaminhamento desse processo. Então, deu um acidente com uma pessoa lá, fraturou um membro do corpo, e quem que era o dono da festividade? Era o município. Então, aqui, se porventura, nós não queremos que isso aconteça, mas se porventura acontecer alguma coisa, quem vai responder é esse CPF. São essas pessoas. Então, esse cuidado nós temos que ter com o nosso povo. Nós não podemos jogar eles na fogueira e ficar do lado tomando champanhe e aplaudindo. Não pode acontecer isso. Não é para isso que a gente foi eleito. Então, o projeto precisa, se for para vir de volta, vem de volta mais incorporado com a população, principalmente com as atas, com o estatuto e com esse corpo que compõe essa PMF, com esse povo, para a gente sentar, conversar, dialogar e ver se é mesmo isso que eles querem. Aí a gente vai estar favorável. Mas, de momento, senhor presidente, sou contra o projeto. Vereadora Thalita. Estamos a 60 dias do aniversário do nosso município de Nova Laranjeiras. Podem falar o que quiserem, mas o Fábio movimentou Nova Laranjeiras com os aniversários. Foram os maiores shows que já aconteceram aqui, um recorde de público. As pessoas que normalmente falam mal desse evento são as que estão lá na frente do palco para assistir o cantor, né? E a gente se sente muito orgulhoso de saber que hoje Nova Laranjeiras é destaque na Cantuque do Iguaçu por causa das suas festividades. Eu participei da PMF em 2022, 2023 como mãe. Não participo mais hoje porque eu fui candidata a vereadora e a orientação é que os vereadores não participem de conselho e associações. Então, eu me afastei por causa disso, senão hoje estaria ainda na PMF. Né? A PMF é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola. O presidente da PMF é sempre o diretor, eu não estou enganada. Então, hoje a Angelita está aqui, né? Angelita, que bom que você está aqui. E eu quero dizer assim, que eu tenho o maior orgulho de saber que a minha filha estuda na escola ali.
muitas vezes as pessoas falam, vamos mandar para Laranjeiras pôr no particular. Não, porque o nosso município é um município de qualidade na educação, né? Meu filho hoje está no Rui Barbosa, mas também foi aluno do Eli. O ano que vem vou ter mais uma pequena na escola Eli. Eu fui aluna da escola Eli Antônio Nardello e eu me considero uma pessoa que foi educada com uma educação de primeira qualidade pelos meus professores. Sou muito grata a Deus por eles. E dizer que, quando eu fiz parte da PMF, a diretora sempre fez as prestações de contas. E eu acredito que essa parceria, porque aqui na lei não diz responsabilidade, diz parceria. E a gente entende parceria, não que a responsabilidade é toda da PMF, mas que sim a responsabilidade da administração pública em parceria com a escola, né? Então aqui, que será decidido numa comissão que ainda será montada e que provavelmente alguém dessa PMF fará parte dessa comissão. E todo o dinheiro que a escola arrecadar, por que será a PMF da escola Eli? Eu acredito porque a escola Eli é uma das escolas que mais tem alunos no município de Nova Laranjeiras. Eu não sei bem certo a quantidade, mas eu acredito que se aproxime de 500 crianças, né? 400, enfim. E muitas vezes a administração pública acaba mandando verbas e mandando coisas que a escola necessita. Mas tem muitas coisas que não podem ser compradas com dinheiro público. E aí a escola precisa dessa parceria entre a comunidade. Votar contra um projeto desse, na minha visão enquanto vereadora, é você votar contra essa comunidade, que vai ser beneficiada financeiramente. Sendo a maior festa do município, eles vão arrecadar muito dinheiro. E eles vão poder investir em muitas coisas para a Escola Eli. Quero dizer que eu sou uma parceira da Escola Eli. Eu e o Milão fizemos uma solicitação para equipar o laboratório de informática. O dinheiro já está na conta, né? Através do Google Bueno, aí esperando só a licitação para aquisição dos Chromebooks, né? Então, assim, a gente também, quer dizer que a gente, por mais que eu não esteja lá na PMF, ainda continua aqui do lado de fora, acreditando na escola, lutando pela escola e também pelos nossos filhos. Dizer que concordo com vocês que, às vezes, uma chamada pública seria interessante, sim, né, para que outras associações participem, mas eu, enquanto integrante do CTG Nova Querência, quero dizer que a gente encontra muita dificuldade de achar uma associação que trabalhe no final de semana, né? Quando a associação se dispõe a trabalhar é porque tem pessoas comprometidas. Então, eu acredito assim que a PMF da Eli foi escolhida por ser uma, né, uma associação com bastante crianças envolvidas, pais e professores, enfim, e também pela questão do tempo hábil, porque um chamamento público a gente sabe que demanda de publicar em jornal, seguir um protocolo, tem todo um tempo, e aí a gente, para quem faz uma festa desse tamanho, que está sendo feita em Nova Laranjeiras, 60 dias, gente, é a mesma coisa que 24 horas. Eles estão correndo contra o tempo. Né? Eles estão firmando convênio com os artistas, né? Fechando a questão da segurança, como a vereadora falou. Né? Então, eu acredito assim, que além de ser uma festa maravilhosa, uma ótima escolha, sou totalmente favorável à PMF ser parceira da Prefeitura de Nova Laranjeiras. Obrigada. Vereador Alex. Senhor presidente, esse é uma das coisas que mais nós cobrava o prefeito. Várias vezes se reunimos junto com o Juir para que pudesse dar oportunidade para as empresas, para as barradas, né, daqui de Nova Laranjeiras. E quando nós conversávamos nessa questão da festividade, a gente falou, precisamos dar oportunidade para as empresas, para que os nossos comércios vão ali, vendam, entendeu? E isso, aos poucos, fomos convencendo o prefeito Fábio para que isso pudesse acontecer. Esse projeto, ele é um projeto para nós autorizar a prefeitura a fazer parceria com a PMF do Colégio Eli Antônio Nardello. Algumas coisas que vão ser decididas por decreto vai ter que ser decidida depois. Por isso que não veio no projeto. Porque depois que nós aprovar esse projeto, é que eles vão sentar, vão se organizar, vão fazer essas comissões para decidir.
Então, decisões serão depois. A questão de transparência, de prestação de conta, isso vai ser feito. Tem que ser feito. E a nossa função, como vereador, fiscalizar para que isso seja feito. Nova Laranjeiras é nota 9,6 na transparência. É uma das melhores notas do estado do Paraná. É um município transparente. Então, um projeto desse é uma oportunidade que nós estamos dando ao Colégio Eli Antônio Nardello a recolher fundos para poder estar investindo, para poder estar, como a vereadora mesmo comentou, na questão de algumas coisas que não pode ser comprada através, a não ser por licitação, e tendo esse dinheiro em caixa, certeza que vai ser comprado. Então, eu me coloco favorável a esse projeto. Nós nos reunimos ontem para dar o parecer, dei o parecer favorável. Tinha algumas questões que eu fui tirar as dúvidas e explanaram para mim. Então, senhor presidente, eu vejo que, e peço aos nobres vereadores que revejam o seu posicionamento, porque nós vamos estar tirando a oportunidade da PMF, Escola Eli Antônio Nardello, de estar fazendo parte, arrecadando fundos, e aí vem o regime de urgência por questão do prazo mesmo, né? Hoje nós estamos um pouquinho mais de 60 dias e tem coisas que têm que ser definidas. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. E lembrando só uma coisa, que o trabalho desses pais é totalmente voluntário, né? Eles não recebem nada para participar da PMF. Então, você achar pais que trabalhem no final de semana, voluntariamente em prol da escola, não é qualquer associação que tem. Senhor presidente, só um minuto, eu disse a PMF, pelo meu erro, peço desculpas. Então, eu valorizo sempre a educação em Nova Laranjeiras, minhas filhas começaram do zero em Nova Laranjeiras. E hoje eu vejo que andou mesmo. Então, fiz também uma solicitação para cobertura de embarque e desembarque da escola. Então, vejo uma oportunidade da escola ter seu orçamento para também estar colocando as melhorias necessárias no colégio. Então, seria isso. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Coloco em votação, vereador Alex. Aprovo. Aprovo. Não aprovo. Não aprovo. Não aprovo. Aprovo. Segue, portanto, projeto de lei número 05/2026, reprovado por unanimidade do plenário em primeiro turno por 4-3. Não temos mais projeto para discutir e votar em primeiro turno, passamos as matérias em segundo turno. Projeto de lei número 03/2026, súmula. Denomina a rua projetada M1, localizada no loteamento Alto dos Laranjais, na sede do município de Nova Laranjeiras. Autoria Alex dos Santos Buenos e Thalita Oneta Miller. Está em discussão o projeto. Vereadora Thalita. Esse projeto, então, é mais uma denominação de rua que foi votado no primeiro turno, na semana passada, da dona Adelina Passarim, né, conhecida como a dona Delma, famosa, né? E eu quero já me desculpar por não estar aqui semana passada. Eu conversei com a família da dona Delma, né? Me desculpei pessoalmente. E eu fiquei bastante triste de não estar aqui, mas eu estava participando do evento de mulheres, né? Representando a Procuradoria da Mulher aqui da Câmara. E falar um pouquinho dela não é muito fácil, né? Porque a dona Delma sempre foi envolvida em todas as questões sociais aqui de Nova Laranjeiras, sempre na questão da igreja, né, do grupo da terceira idade, ela e o seu Célio sempre muito felizes, né? Então, uma família também tradicional aí, que mereceu o nosso reconhecimento, também feliz por estar nesse projeto junto com o vereador Alex, e dizer que agora ela e o seu Antônio estão eternizadinhos lado a lado, né? Porque essa é uma rua que está ao lado da outra. Então, vão ficar eternizados lá no Alto dos Laranjais. Era isso. Obrigada. Vereador Alex. Senhor presidente, esse projeto já foi discutido. Mais uma vez, eu quero agradecer a vereadora Thalita por acompanhar esse projeto e também a família Passarim, na pessoa da Neuci, por aceitar esta homenagem também. Também conversei com ela. Falei, Neuci,
nós temos a oportunidade de homenagear o seu Célio e a dona Delma. Ela falou, homenageei a mãe. Todo mundo tem conhecimento do trabalho que a dona Delma fez por Nova Laranjeiras e também a família Passarim fez por Nova Laranjeiras e faz. Então a gente é muito grato a isso. Também agradeço aos nobres vereadores por aprovarem em primeiro turno. Acredito que vai ser aprovado em segundo turno. Então, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Juir. Senhor presidente, projeto discutido, né? Dando vida à cidade, nomeando a rua. Então, sou favorável ao projeto. Vereador Leonir. Sou favorável, nós já discutimos, né, no primeiro turno, já sou favorável. Vereador Léo. Favorável ao projeto, senhor presidente, já, como foi mencionado, discutido, aprovado no primeiro turno, também favorável ao segundo turno. Vereador João. Vereadora Solange. Mais uma vez agradecer a família Passarim, que esteve aqui na sessão anterior, na sessão passada, justamente para essa homenagem. Então, dona Delma aí fez um trabalho excelente no município, ajudando toda a população, inclusive através da igreja, né? Para quem conheceu a dona Delma, ajudou muito na igreja, na pastoral da criança, né? Lembro que a dona Delma ajudou bastante também. Então, aí fica essa homenagem linda, maravilhosa para ela, eternizando aí nas histórias do município aí com o nome nessa rua. Então, parabéns aí aos vereadores e é claro que sou favorável ao projeto. Coloco em votação, vereador Juir. Aprovo. 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 Segue, portanto, projeto de lei número 03/2026, aprovado por unanimidade ao plenário em segundo turno e determino que faça a lei. Não temos mais matéria para discutir e votar em segundo turno. Passamos às comunicações parlamentares. Vereador Leonir. Primeiramente, quero falar que nem o prefeito tinha tempo, né? Porque uma festa do município de um ano para o outro, fica um ano que pode se organizar, né? Para chamar, né, as outras entidades, porque a gente beneficia uma e exclui um monte, daí a gente não está sendo justo, né? Por isso que eu votei contra o projeto. Se fosse para beneficiar mais entidade, a primeira entidade que tinha que ter chamado era a PAI, né, que também precisa de recurso também, né, tem as crianças ali e quando é projeto bom a gente é favorável, mas esse projeto aí só beneficiava uma associação e excluía as outras, né, por isso que eu fui contra. Era isso, muito obrigado. Vereador Léo. Mais uma vez, cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, a todos que nos assistem através das sessões aqui na Câmara, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje eu teria aqui uma lista enviada pelo nosso deputado Luiz Corte, por diversos recursos que veio aqui para o nosso município de Nova Laranjeiras, e qual vou deixar para comentar na próxima sessão na Palavra Livre. É um documento que veio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e a qual a gente quer divulgar o nome do deputado aqui, as indicações, os recursos que ele mandou aqui para o nosso município de Nova Laranjeiras, e por muitas vezes não é lembrado, né? E a gente quer fazer jus ao nome dele, que é uma pessoa que está contribuindo, um deputado que está contribuindo para o nosso município, e por muitas vezes não é lembrado o nome dele. Comentar referente ao projeto que foi votado agora em primeiro turno, deixar bem claro, como eu já deixei nas minhas palavras, não estamos contra a escola Eli Nardelo. Esse eu quero deixar bem claro, Associação de Pais da Eli Nardelo, Antônio Nardelo. Nós fomos contra o projeto por falta de informações, por falta de documentações e porque na lei tem que ser feito um chamamento público. Se o prefeito, a administração queria fazer essa parceria, eles deveriam ter feito antes. Feito antes para colocar com tempo hábil aqui, como eu disse. Se tivesse feito a chamada pública, vendo a documentação, tudo certinho, nós seria favorável ao projeto. Ninguém está falando que nós somos contra a escola ali. Deixar bem claro para todos que estão nos assistindo. Nós somos contra um projeto com falta de informações. Aqui não está dizendo no projeto se a escola ali ia ter participação nas receitas. Se tivesse aqui, ó, a escola ali na Ardelo vai ter participação tal porcentagem na receita. Não tem aqui no projeto. O projeto está em mãos, a hora que qualquer pessoa quiser conversar e ver o projeto, nós mostramos o projeto aqui, ó. Então a gente foi contra esse projeto, nada contra a Associação de Pais e Mestres da escola ali, nós fomos contra o projeto por falta de informações, documentações e o que tem que ser feito por lei, feita a chamada pública. Obrigado, senhor presidente. Vereador João. Vereador Solange.
Mais uma vez aí, boa noite, pessoal que está nos assistindo, aos nobres vereadores, pessoal que se faz presente aqui na nossa sessão. Eu acho que já foi comentado bastante, não tem que distorcer as palavras nem o voto de ninguém, né? Durante o projeto aí, a execução do projeto já foi esclarecido com bastante transparência o porquê, né? E a gente não é contra o Conselho, não é contra a PMF, e sim a maneira que veio, e a responsabilidade que cairá sobre esse CNPJ e sobre esse CPF. Então, já está mais que esclarecido, não vamos bater na mesma tecla. Só gostaria de agradecer aí ao pessoal que me acolheu essa semana, que estive fazendo algumas visitas, algumas solicitações, e estive participando também do núcleo regional socioambiental da Itaipu, o qual eu tenho uma carta de adesão do dia 23 de outubro de 2024, que eu participo no núcleo de Laranjeira, que é o núcleo de Cantuquiriguaçu, abrange 14 municípios, e lá a gente discute os nossos projetos que tem no nosso município, lá a gente discute e defende o que precisa ser feito. Eu estou com essa carta de adesão, estou defendendo os projetos e recursos para Nova Laranjeiras, independente se foi eu que protocolei ou não, porque tem recurso que eu protocolei, tem recurso que eu fui atrás, e tem recurso também que foi protocolado, mas que eu estou lá ajudando a defender, porque estamos aqui para defender a população de Nova Laranjeiras e não algumas partes, né? Então, participei do núcleo de cooperação socioambiental da Cantuquiriguaçu, ali em Laranjeiras. O próximo vai ser em Quedas, já tem a nossa agenda, e a preocupação no núcleo vem se atentando, vossas excelências, nos 14 municípios, a mesma linhagem e a mesma preocupação sobre a água, que foi a discussão que nós tivemos nesse encontro de agora, né? Nesse encontro que nós tivemos agora, quarta, ontem no caso, esse encontro foi referente justamente sobre isso. Claro que os projetos que estavam lá, eles colocam, né, existe a pergunta, Nova Laranjeira está participando? Opa, estamos aqui. Então, aí tem essa visão aí mais positiva para o nosso município. E o discutimento dessa reunião foi sobre a água, né? Que nós sabemos que no nosso município tem bastante preocupação, e não é só o nosso. Tá os 14 municípios aí, cada um achando um jeito, uma maneira de nós estar ajudando a nossa população. Eu fico muito agradecida aí ao pessoal da Itaipu, ao pessoal do governo federal, aí o governo federal que está disponibilizando aí vários recursos para o nosso município, e um deles, junto com a Itaipu, governo federal, governo Lula, junto com a Itaipu, aí essa pavimentação asfáltica para o Rio Banana, a qual nós fizemos a solicitação com os nobres vereadores em 2025. O projeto estava lá, foi discutido e foi defendido com certeza, e hoje está sendo a realidade. E do governo federal vem aí muitas coisas, né, e da Itaipu também. Então, isso é um agradecimento muito grande, e eu, aqui, estando como vereadora, quando eu saio fazer essas visitas, eu sempre falo que é tomar um café, né? Você tem que ir lá tomar um café e defender as causas do nosso povo. Lá a gente defende as causas de Nova Laranjeira, não da região, nem de partidário político. É assim que funciona, é assim que eu penso que tem que ser. Me coloco aí à disposição da população de Nova Laranjeiras, a hora que precisar, a hora que quiser e a hora que achar oportuno. Meu telefone está nas redes sociais, me chame e a gente vai estar fazendo uma visita, vamos estar fazendo a solicitação, fazendo o projeto. Hoje, protocolamos mais um projeto, já vocês vão estar sabendo aí, e fico um pouco triste desse projeto não ter entrado ainda, presidente, esse projeto que a gente colocou. Por quê? Porque eu acho, já que nós somos aí a nível nacional, a nível aí minuto, vereador. Obrigado. Selo de transparência, então esse é um projeto de transparência. Muito me admira aí na comissão ter 2 votos contraditórios, já que o voto teve um voto a favor e o voto também do jurídico a favor. Então, fico admirada de isso acontecendo aí no nosso município. No mais, fico à disposição da população. Um forte abraço e um ótimo final de semana. Vereadora Thalita. Boa noite a todos, mais uma vez. Gostaria de falar um pouquinho sobre a solicitação que eu fiz no ano de 2025, sobre a adesão do programa Castrapet, que é um programa do governo do estado. Nova Laranjeira será beneficiada, então, agradecer ao Executivo aí pela articulação, através do secretário Gabriel, que é o nosso secretário de Agropecuária e Agroindústria,
dizer que estará aqui em Nova dia 9 de abril e as inscrições lá na Secretaria de Agricultura até o dia 23 de março. E uma das questões que muita gente veio falar comigo referente a isso era a questão dos animais de rua, né? Como que seria feito para fazer a castração dos animais de rua. E aí eu entrei em contato com o pessoal ali da Secretaria e eles me relataram que tem que ter uma pessoa responsável por esse animal, né? Que pode ser feita a inscrição, sim, que pode ser feita a castração, mas que precisa ter alguém responsável. Né? Então, aí, para o pessoal da população que me perguntou, né, se alguém quiser ficar responsável, até nós também nos colocamos, né, sobre a disponibilidade para ficar responsável por esses animais de rua aí para estar fazendo. Falar um pouquinho do mês da mulher também. Né? Na quinta-feira passada, então, eu estive, enquanto procuradora da mulher, representando o Legislativo Municipal no encontro da Prefeitura Municipal aqui das Mulheres. Foi um encontro muito lindo. Aproximadamente 500 mulheres estavam presentes. Então, um momento de palestra, de acolhimento, mas também um momento não só da gente comemorar, mas da gente pensar nas questões de igualdade, nas questões de respeito na sociedade e também a gente discutir um pouquinho a questão da violência, que ainda a gente não sabe se a violência está aumentando, se as pessoas estão ficando mais violentas ou se os números estão aumentando porque as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Então, é uma coisa que ainda precisa ser discutida em sociedade. Nós aqui, eu e a Solange, que representamos a bancada feminina desse legislativo, numa pequena porcentagem ainda, infelizmente, porque as mulheres ainda têm dificuldade de acreditar na política, mas nós vamos mudar esse cenário, né? Nós vamos estimular as mulheres para que elas participem mais também, porque a gente precisa, na tomada de decisões, não de pessoas diferentes, mas de pessoas que pensam de forma diferente. Porque a sociedade é isso, né? Nós somos um montante de pessoas que pensam de forma diferente, mas que cada um precisa respeitar o outro. Então, é isso que eu faço, respeito a opinião de todas as pessoas, explano a minha opinião, né? E eu acredito que uma sociedade justa é uma sociedade onde as pessoas se respeitam. Era isso, meu muito obrigado a todos e até semana que vem. Um abraço. Vereador Alex. Senhor presidente, quero fazer uso da palavra, iniciar ela falando sobre o recap asfáltico da comunidade do Rio Banana. Um investimento de aproximadamente 2,5 milhões de reais viabilizado junto a Itaipu Binacional. Esse recurso, ele não surgiu do nada. Ele foi fruto de uma articulação séria do prefeito Fábio, do vice Luiz Wolff e do deputado federal Aliel Machado. E também do diretor da Itaipu, Enil Vere, que atenderam esse pedido e ajudaram a transformar esse sonho da comunidade em realidade. Nos últimos dias, vi algumas versões circulando nas redes sociais e também em rádios comunitárias, tentando mudar a história. E eu quero dizer uma coisa com muita tranquilidade. A população merece respeito e merece a verdade. Política se faz com trabalho, com articulação e com responsabilidade. Quando a obra é boa, todos podem comemorar, mas tentar tomar a si aquilo que foi construído com o trabalho de outras lideranças não é o correto com a população. O importante é que a obra está acontecendo, e quem ganha com isso é a comunidade do Rio Banana. Também, senhor presidente, eu quero falar em especial com o bairro Mitangue. Essa semana eu fui procurado a respeito de algumas situações que precisam acontecer no bairro. Eu quero dizer para vocês, pessoal, ter um pouquinho de calma, não entrar na onda de algumas pessoas que não querem, que querem quanto Nova Laranjeiras pior, melhor. Com a política rasteira, política baixa. Nós sabemos o momento que vive Nova Laranjeiras. Nós temos consciência do que está acontecendo. Tem pessoas que tiveram oportunidade de fazer a diferença no nosso município, mas não fizeram. Não fizeram por quê? Acharam melhor desviar combustível, acharam melhor desviar pneu, desviar remédio. E quem padeceu foi a população. Vai acontecer muita coisa no loteamento Mitangue. Conversei com o prefeito Fábio, conversei com o secretário Evandro hoje. O projeto de pavimentação asfáltica
do loteamento Mitangue e também do loteamento Altos Laranjais já está em Curitiba para análise, mas tem coisas que não dependem do município. A questão da água, aí do loteamento, está na mão da Sanepar. O município já se comprometeu de dar a contrapartida no que for necessário da parte do município. Mas a questão está parada na Sanepar. Então eu peço com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, para que a população não entre nesse jogo, porque tem pessoas que não torcem pelo município. Elas estão no quanto pior, melhor. Isso é ruim, porque o município vive um momento espetacular. As coisas não acontecem no tempo que a gente quer, mas elas vão acontecer. E eu tenho certeza que o loteamento Mitangue, quando o prefeito Fábio assumiu a responsabilidade de dar a infraestrutura, por ele ser sério, eu tenho certeza que vai sair. Tá bom? Também quero falar do assentamento Estrela, que também está passando pela mesma situação, que nós sabemos no momento da Sanepar, só há bastante reclamações, mas a equipe da Sanepar já esteve com o secretário Evandro lá na comunidade, se não me falha a memória, uns 15 dias atrás, né, vereador? Então, falta a Sanepar fazer a licitação da bomba para poder estar ligando. Teve gente que furou o poço há muito tempo atrás, mas e cadê? Por que não fez? E o prefeito Fábio está fazendo. Os meninos trabalham dia e noite para que o momento Nova Laranjeiras ficar na história. Então eu peço à comunidade um pouquinho mais de paciência. A parte da prefeitura, a prefeitura fez. Agora depende da Sanepar. Não entre no jogo político, não entre nessa política rasteira, que isso, quem acaba perdendo é a comunidade. Vereador. Senhor presidente, eu quero usar esse 1 minuto para convidar a população de Nova Laranjeiras. Quem acompanha minhas redes sociais sabe que tem uma campanha em prol do Edinã e o Edinaldo. São 2 jovens que eles sofrem de distrofia muscular na cintura. E precisa ser feita a adaptação na casa. O primeiro levantamento, até agradeço o engenheiro Everton por ceder o projeto, vai mais ou menos em questão de R$40 mil. A gente não diz um valor exato, porque reforma, né? Desmancha uma parede, cai, então a gente sempre está mais ou menos uns R$40 mil entre mão de obra e material. Então, eu peço para vocês participar, tem 2 rifas rodando, então se você tiver a oportunidade de participar dessa rifa, vai ajudar muito. Eu compartilhei o vídeo com autorização da família, daqueles meninos, senhor presidente, e eu acredito que vai ser de bom coração. Também, para encerrar minha fala, a Angelita tem uma rifa da PMF ali para vender, para ajudar a PMF, né? Quem quiser comprar, R$2 o número. E uma boa semana a todos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Juir. Mais uma vez, né, cumprimentar os colegas vereadores, né, que nos assistem pelas redes sociais, a família aí presente, né, os funcionários da casa, né. Então, senhor presidente, quero agradecer, né, ao secretário, né, da Agricultura, né, o Martelo, né. Então, uma demanda enorme por água, né, nós temos um caminhão só pipa, né, e ele está correndo conforme dá, né, para mandar água aí para o povo, né, que está precisando. Então, como o Alex falou, né, essa demanda, né, já não é nossa quase, né, é conjunto com a Sanepar, né. Então, a gente tem sempre estar cobrando, né, o executivo, né, através, né, de conversa, né, que eu gosto de conversar sobre projeto de desenvolvimento. Então, minha pauta hoje, aqui como vereador, é desenvolvimento, atender justamente o que as pessoas precisam, não politicar. A politicagem a gente deixa no passado. O que nós queremos para a população é trabalho efetivo. Que eu sempre digo, projetos bons são aqueles que vêm para desenvolver. Né? Então, esse sempre tem meu respaldo, né? A partir de projeto que é o Ministério Público, né? Aí é com eles. Então, eu falo assim, se tiver um projeto aqui dentro desta Casa de Leis, que venha fazer com que desenvolva Nova Laranjeira, que traga renda para a família, eu estou junto com esses projetos. E eu vejo que Nova Laranjeiras, né? Quando sempre falo, qual que é a necessidade de Nova Laranjeira? Emprego, renda, saúde e educação. No mais, senhor presidente, um bom fim de semana a todos aí. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a quem está nos assistindo. Quero agradecer à família Bisotto, que essa semana estive fazendo uma visita lá no Rocio. Esteve almoçando com a dona Catarina, o seu Romeu, filho e mais a nora.
que estavam lá. Ontem teve fazendo uma visita ali no seu Rocão, a dona Lourdes, e dizer que estou ali para defender a nossa população. Não estou ali para vender para qualquer um. Então, estou aí para trabalhar junto com a população de Nova Laranjeiras. Comunico que o projeto 05/2026 será votado em segundo turno em regime de urgência na segunda-feira, dia 16 de março, às 19h15. Encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 19 de março de 2026, às 19h15, na sala de sessão. Todos tenham uma excelente semana e um ótimo final de semana. Obrigada igualmente. Obrigado, senhor.